Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para a nossa terceira aula de Ética e Relações Interpessoais. No primeiro momento nós trabalhamos os conceitos de ética, nós falamos de moral, nós falamos das organizações, falamos do código de ética, da postura, do comportamento. No segundo momento nós trabalhamos a comunicação, o processo da comunicação dentro da organização, o emissor, o receptor, a mensagem. E agora nós estamos chegando no nosso terceiro momento, onde nós vamos trabalhar organização, conflito e vamos falar de sustentabilidade também. Um ponto bem importante que nós gostaríamos de destacar com todos vocês é a importância da equipe, a energia da equipe. E essa energia dessa equipe, com o número variado de pessoas, com personalidades diferentes, com comportamentos diferentes, gera conflitos. Conflitos e tensões. Então, o que nós queríamos saber sobre o conflito? O que nós podemos falar sobre o conflito? O conflito nem sempre é o que todo mundo imagina que seja nocivo para as organizações. O conflito é algo que faz com que as ideias possam fluir, que as pessoas possam divergir e possam contribuir para melhorar os processos dentro das organizações, bem como as relações também. Nós temos o lado positivo do conflito, que é exatamente a geração de novas ideias, faz com que as pessoas passem a ter pontos de vista diferentes, possam analisar os seus comportamentos e, a partir daí, começar a ver a organização de uma forma diferente, bem como as relações. Porque não adianta eu querer me comunicar bem. O feedback não vai acontecer quando o conflito explode. E quando as pessoas começam a levar para o lado pessoal. A questão do conflito ele é muito importante porque ele quebra o paradigma e ele leva à inovação. Pessoas que trazem novas ideias, que discordam do que já existe, que se contrapõem, que chegam a mostrar pontos de vista diferentes. Então isso começa a mudar, a renovar dentro da organização. O conflito também permite que se saia da estagnação, porque se busca mais criatividade. Pessoas com pensamento diferente, pessoas com ideias diferentes, e a partir daí a criatividade começa a fluir. Isso é muito importante. Isso gera tensão. Por isso que o conflito é algo para ser analisado de uma forma bem intensa e bem interessante. Existe também a questão da ruptura, do equilíbrio da concordância. Não dá para se trabalhar num local onde tudo é unânime, onde todo mundo concorda com tudo, onde tudo se aceita. Dentro do processo da liderança, dentro do processo da comunicação, existem as divergências. E esses conflitos fazem com que as pessoas possam refletir. Quando elas não têm maturidade, aí gera um problema. E esse problema faz com que a organização perca muito com isso, bem como as pessoas também dentro do seu lado profissional. O estímulo ao interesse pela razão da discordância. Quando as pessoas discordam, elas levam à reflexão. E quando você reflete, você muda o seu comportamento. E juntamente com você, as pessoas que estão ao seu redor também passam a pensar diferente. Por isso que é importante o diálogo, a conversa, a troca de ideias. E mais importante ainda, saber ouvir. Saber ouvir, digerir, processar essas informações e fazer a sua análise. Emergência de problemas que podem ficar escondidos. Muitas vezes as pessoas não dizem o que pensam. E por não dizerem o que pensam, ou por concordar sem quererem concordar, elas começam a esconder situações que, quando vêm à tona, geram um problema maior. Então, o conflito é algo para ser administrado. O conflito é algo que pode ser produtivo. O conflito é necessário dentro das organizações e dentro do relacionamento interpessoal. E a partir daí, dentro desses conflitos que existem, dessa divergência de ideia, é que nós vamos buscar as soluções. Nós vamos reunir as pessoas, nós vamos fazer brainstorm, nós vamos trocar as ideias, e ao trocar essas ideias, nós vamos ouvir as pessoas e vamos refletir sobre o nosso comportamento. E aí nós vamos começar a ter uma relação mais saudável. Porque quando o conflito sai do equilíbrio, gera discórdia, gera briga, gera confusão. Nós não queremos confusão. As relações interpessoais precisam sim desses momentos, até de certos atritos, que fazem com que as pessoas posicionem-se da melhor forma possível dentro do seu contexto. A natureza do conflito. O conflito, ele traz as suas divergências e isso muitas vezes incomoda as pessoas. Existem fatos que cada pessoa considera. O seu lado pessoal, a sua posição, o seu questionamento, achar que sabe mais do que os outros, não querer ouvir. Ele traz discordância quanto às metas. Algumas pessoas não concordam com a forma que foi definido, como os objetivos estão sendo traçados.
Algumas pessoas não concordam com as organizações que estão sendo conduzidas, ou como alguns líderes fazem com que os seus liderados sigam em frente. Um ponto muito importante é que os objetivos desejáveis ou indesejáveis, eles precisam ser bem delineados, porque no conflito eu posso fazer com que não cheguemos a lugar nenhum. Então, olha que coisa interessante nesse gráfico. Diversidade de informações e percepções da situação problema. Eu tenho várias formas de ver a situação, os fatos que cada pessoa considera, eu tenho a discordância com relação às metas e com relação aos objetivos. Então, todo esse volume de informações permite que as pessoas comecem a tomar decisões de forma errônea e levam o conflito para algo que não seja saudável. Então, o conflito é importante, é interessante e é necessário. E como lidar com o conflito dentro das organizações, principalmente quando as pessoas não têm maturidade? Como fazer? Ouvir, avaliar, começar a se permitir entrar no universo das pessoas, começar a dar oportunidade para as pessoas se manifestarem, perceber se você não é o causador de afastamento, se você não é no momento a pessoa que mais cria problema dentro da organização, que muitas vezes nós não percebemos isso. Então, como fazer? Diálogo. Trabalhar com conflito tem que haver diálogo. Tem que as pessoas quererem ouvir. Tem que as pessoas precisam fazer uma autoanálise para dentro dessa autoanálise elas começarem a avaliar como estão se posicionando nas relações interpessoais. Tem que evitar o conflito? Não. Nós temos que evitar a briga, nós temos que evitar a confusão, a discórdia, a baderna, nós temos que evitar o caos. O conflito, nós temos que incentivar as ideias diferentes, a divergência de ideia, que as pessoas discordem, mas que as pessoas apresentem soluções, situações diferenciadas. Nós vamos reprimir o conflito? De jeito nenhum. Quando eu trabalho com autoritarismo, eu impeço que as pessoas criem, que as pessoas pensem. Eu não posso reprimir. O que eu posso fazer é que as pessoas decidam da melhor forma possível, que as pessoas tenham consciência do que elas estão fazendo. Eu devo reforçar a divergência? Não. Eu devo fazer com que as ideias venham à tona e que as pessoas manifestem suas opiniões. Eu não posso ver divergência como algo que vai criar um conflito, que vai levar a uma confusão, que vai levar a uma briga. Não. A divergência, nem todo mundo pensa do mesmo jeito, a divergência de ideias, elas fazem com que as pessoas evoluam, porque as pessoas começam a ver pontos de vista diferentes. Eu posso estimular? Sim. Mas eu tenho que ter cuidado quando eu estou provocando as pessoas, porque dentro da organização e nas relações existe a competitividade, existe a concorrência, existem as pessoas que não conseguem respeitar o comportamento das outras ou aceitar. E aí nós vamos voltar lá para o começo da nossa disciplina, ética. Eu tenho que ter um comportamento ético. Eu preciso entender que as divergências são necessárias, mas eu preciso saber lidar com elas. Transformar a divergência em solução, sim. Sim, eu preciso transformar a divergência em soluções. Até porque nós vamos chegar a acordos, nós vamos chegar a pontos de vista mais alinhados, nós vamos chegar ao equilíbrio. Equilíbrio esse que posteriormente vai passar por novas fases, por novos momentos. Mas eu tenho que aprender a trabalhar com essas divergências. Eu preciso fazer com que as pessoas sejam elas, mas que elas saibam respeitar o espaço das outras. E o conflito vai continuar sendo algo que dá uma energia dentro das organizações, que dá uma energia dentro das relações e permite fazer com que as pessoas possam crescer, possam mudar de opinião, possam ver outros pontos de vista. Dentro das organizações, nós temos os mais variados níveis de cultura, de religiões, de pensamentos, de filosofias. E essas pessoas também têm sua forma de se conduzir. Então, quando eu tenho essa interculturalidade, essa divergência, essa variação dentro das relações, eu preciso analisar bem a conduta, para que não haja abusos, para que não haja assédio, para que não haja preconceito, para que não haja o que hoje está muito em moda, o bullying. Eu preciso respeitar isso. E dentro desse contexto, isso não é uma questão de criar o conflito. E aí eu vou criar divergência entre as pessoas pelos seus pontos de vista. Dentro do nosso contexto cultural, nós precisamos analisar que somos heterogêneos, que precisamos nos relacionar com as mais variadas culturas e respeitá-las,
que uma organização não é feita de um tipo só de pessoa. Organização, o nome já está dizendo, organização. Assim como eu organizo processos, assim como eu organizo tarefas, dentro dessa organização existem pessoas com ideias diferentes e divergentes. Essa diversidade faz com que o crescimento avance. Se nós olharmos na história da própria administração, quantas empresas hoje adotam os métodos desenvolvidos pelos japoneses? A disciplina, a organização, os processos, quanto a gente vem aprendendo com as culturas que fazem parte da nossa história. Então, essa diversidade permite que nós possamos ser profissionais melhores. E nessas relações profissionais, nós vamos ter objetivos melhores atingidos, de uma forma mais ampla, de uma forma mais contextualizada, com ideias diferenciadas. E isso que faz a natureza das relações das pessoas. E dentro de todo esse contexto, dessa diversidade, dessa interculturalidade, dessa miscigenação, podemos dizer assim, nós vamos desenvolver nossa conduta ética. Quando eu respeito o espaço do outro, quando eu tenho um caráter trabalhado, uma personalidade bem definida, que eu sei respeitar, agir de forma ética, nós vamos com certeza chegar a um momento mais próximo do civilizado, do educado, do prático. A moral brasileira de que nós somos um povo acessível, civilizado, mas muitas vezes brincalhão, às vezes irresponsável, nós temos que começar a mostrar que somos sim uma mistura de pessoas, uma mistura de raça, mas que nós somos profissionais, que nós sabemos respeitar o espaço do outro e que nós sabemos desenvolver toda essa nação e que cada empresa é um pouquinho de representação de cada lugar e que cada empresa faz com que as pessoas possam se sentir bem, onde quer que ela esteja, como também qualquer grupo social que nós possamos participar. Essa interculturalidade faz com que as pessoas cresçam, faz com que as pessoas avancem. E todos esses processos que envolvem comunicação, conflito, organização, conduta, estão ligados à gestão de pessoas. E dentro da gestão de pessoas, hoje se questiona muito o que fazer para evitar um clima organizacional negativo, para que a cultura da organização não seja prejudicada, para que os conflitos não atrapalhem o desenvolvimento das pessoas ou afastem as pessoas, para que a organização não tenha prejuízo e as pessoas também não se sintam prejudicadas. Então, a gestão de pessoas dentro do contexto das competências, ela converge para o sucesso da organização. Essa é a ideia. Comportamento ético, conduta ética, comunicação adequada, trabalhar com os conflitos, organização eficiente, resultado. E aí você começa a ver que a instabilidade do ambiente e suas influências sobre a gestão de pessoas. Por falta de conhecimento, por falta de desenvolvimento, eu digo até por falta de maturidade, começam a surgir certas instabilidades. Instabilidades essas que tanto desequilibram as relações entre as pessoas, como desequilibra o andar da organização. Que lá na frente nós vamos falar mais sobre os stakeholders. Trabalhadores estáveis, trabalhadores temporários, trabalhadores terceirizados. Hoje a organização, a gestão de pessoas, lida com profissionais que são da organização, que vêm trabalhar com a organização, que são parceiros, que são terceirizados. Gera conflitos, geram pessoas com pensamentos diferenciados. E isso pode muito bem levar a organização a ter problemas em atingir os seus objetivos. Hoje se fala muito em intraempreendedorismo. O que é isso no momento hoje? Que as pessoas dentro da organização, que elas sintam-se parte de desenvolver esse processo empreendedor. Essa cultura que começa a mudar a forma de agir das pessoas. Intraempreendedor é aquele que se dedica a projetos que atendam às suas próprias expectativas, bem como os da organização, com a mesma paixão e comprometimento que o dono da empresa faz. Você é um intraempreendedor? Ouvimos muito falar em empreendedor. Agora estamos falando de intraempreendedor. Então veja só, nós precisamos começar a perceber que a organização precisa fluir, andar, desenvolver como se fosse minha. Não que eu estou fazendo parte da organização, mas que essa organização faz parte de mim também. E você começa a perceber que isso leva a vários questionamentos, como principalmente a questão do socialmente responsável, das relações entre o interesse público, do que é legal, do que é responsabilidade social, como esse contexto acontece. Porque quando eu, intraempreendedor, me preocupo com a organização, eu me preocupo com o espaço social.
E a organização passa a ter uma visão diferenciada. E a partir daí, nós vamos começar a analisar os governos que existem, os setores que existem. Eu vou começar a perceber que nós temos primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. E a minha empresa vai estar relacionada com governo, empresas, ONGs. E é dentro desse contexto que eu vou trabalhar a questão da responsabilidade social que está presente hoje dentro das organizações. A ecorresponsabilidade, socialmente responsável, meio ambiente, cuidar do planeta. Hoje nós ouvimos isso toda vez que abrimos a televisão, que lemos o jornal. Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? O que vamos deixar para as próximas gerações? A capacidade que uma organização tem de continuidade a longo prazo. Para onde vamos e como vamos? Sustentada pelo equilíbrio entre aspectos econômicos, sociais e ambientais. Este conceito é o que forma o tripé da sustentabilidade. O que vamos deixar para as próximas gerações? Qual é o legado nosso, da nossa organização? E chegamos ao que chamamos das metas do milênio. Erradicar a miséria e a fome, oferecer soluções básicas de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e mais autonomia para as mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, combate a epidemias e doenças como a AIDS e a malária, promover a sustentabilidade ambiental, estabelecer parcerias mundiais para o desenvolvimento. Olha que coisa interessante, metas do milênio, compromisso nosso, compromisso de todos os países, para que haja igualdade, para que se reduza as misérias, para que o mundo possa evoluir. Esse cartaz deixa bem claro, ele é divulgado em nível mundial, as metas que os países estão buscando. Investindo em educação, investindo em respeito, investindo em qualidade de vida, fazendo com que as pessoas possam sentir-se envolvidas, inseridas no contexto. E aí vamos começar a trabalhar todo esse contexto, desde os stakeholders, das pessoas que fazem a organização, dos setores, das ONGs, desse universo que nós estamos inseridos. Queria registrar aqui para vocês a importância da nossa disciplina na formação de vocês. Vocês, como técnicos de evento, nós, como técnicos de eventos, devemos nos preocupar com o ambiente, com o meio ambiente, com as pessoas. Criar relações cada vez mais saudáveis. Peço a vocês que estudem o material que nós estamos enviando, um material complementar, que façam as atividades e que, acima de tudo, reflitam sobre os seus comportamentos, sobre os seus pontos de vista e, cada vez, coloque a ética em primeiro lugar. Bons estudos e muito obrigado.